Nós seguimos nessa nossa série de mensagens de Jerusalém para o mundo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O capítulo 17 ainda está inserido no que nós chamamos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na última mensagem que nós pregamos, que vinha lá do capítulo 16, ele passa por um período de perseguição. Lembra? Na cidade de Filipos se levantou um grande alvoroço, uma perseguição. O apóstolo Paulo, junto com Silas, foram lançados no cárcere, na prisão, e lá na prisão, então, presos até com os pés no tronco, acorrentados, ocorreu um grande milagre da parte de Deus. A libertação deles, dos outros prisioneiros, mas muito mais além do que essa libertação. Nós vimos a conversão daquele carcereiro. E o carcereiro, então, se dirige a Paulo, a Silas e diz: varões, o que é necessário que eu faça para que seja salvo? E a resposta simples do apóstolo Paulo, lá em Atos 16, 31, foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Agora nós entramos no capítulo 17, quando Paulo sai desse alvoroço lá na cidade de Filipos e vai passar por outras 3 cidades. No capítulo 17, nós veremos Paulo passando por Tessalônica, Bereia e Atenas. Tessalônica, Bereia e Atenas. Mas o que nós vamos perceber é que o apóstolo Paulo, em momento algum, nas suas viagens missionárias, ele entra em contradição. Só há um evangelho que é apresentado por Paulo, independentemente das circunstâncias, independentemente dos contextos. Só há uma verdade absoluta na palavra de Deus. É aquela que apresenta ao ser humano, você e eu, como sendo pecadores. E porque somos pecadores, afastados, separados, estamos da glória de Deus. No entanto, a verdade do evangelho apresenta que Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, entregou-se a si mesmo por nós na cruz do Calvário. E que essa entrega de Jesus na cruz do Calvário foi uma entrega em substituição, ou seja, no nosso lugar. Ele que nunca pecou e que viveu uma vida perfeita, entrega-se a si mesmo para que o seu sacrifício pudesse ser validado em nossas vidas, onde ocorre a maravilhosa troca do evangelho. E as boas novas estão no fato de que nós entregamos a Jesus Cristo os nossos pecados. E na cruz do Calvário, ele sofre o martírio por nossos pecados. E ele nos entrega da sua justiça. Isso é o que a Bíblia chama de justificação. Não há outro modo de você se justificar diante de Deus, a não ser por Jesus. E Paulo deixa isso claro. Paulo vai proclamar essa verdade em diferentes contextos. A verdade é uma só, imutável. O evangelho não muda, mas a forma de apresentarmos esse evangelho é o que nós precisamos saber, que vai variar de contexto para contexto. Como é que eu posso tornar essa mensagem clara em diferentes contextos? Então, o tema da mensagem hoje, que aborda e engloba o capítulo 17, nós veremos Paulo proclamando a verdade em diferentes contextos. Porque a forma como ele chega em Tessalônica vai ser diferente da forma em Bereia e diferente também em Atenas. Em cada um desses contextos, ele encontrou uma repercussão e uma recepção diferente. Em Tessalônica, nós veremos que ele será recebido com hostilidade. Em Bereia, nós vamos ver que ele é recebido com um coração dilatado, alargado e um coração alegre e diligente. Parece que os bereanos, o que mais eles queriam era isso. Era receber alguém que pudesse compartilhar com eles as Escrituras e onde eles pudessem também conferir nas Escrituras tudo aquilo que estava sendo ensinado. Já o contexto de Atenas é diferente de todos. Paulo chega em Atenas e vai se deparar com gente religiosa, mas gente idólatra
e altamente intelectualizada. O encontro e o embate e o pregar de Paulo se dará em Atenas, em um lugar chamado lá de Areópago. E o que era o Areópago? Uma colina que ficava defronte da Acrópole de Atenas, e era o local onde os sábios, os intelectuais se reuniam e onde importantes decisões da cidade de Atenas eram tomadas, lá no Areópago. E é lá onde Paulo vai. Então Paulo vai anunciar no capítulo 17, em qualquer outro dos capítulos onde seja apresentado o evangelho, um só evangelho. Sempre Paulo vai confrontar o homem com os seus pecados. E o evangelho que não traz confrontação não é evangelho. O evangelho das benesses hoje em dia não é o evangelho de Deus e de Jesus. O evangelho genuíno e verdadeiro nos confronta, e nos confronta com os nossos pecados. Nos confronta com a cruz do Calvário. E o verdadeiro evangelho é aquele que traz transformação, mudança de rumo, arrependimento. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos ver o que podemos aprender hoje no capítulo 17, tá bom? Paulo vai ser movido por muita coragem, por muita sabedoria e também por muita sensibilidade. E eu tenho pregado nas mensagens passadas que é essa sensibilidade que Deus espera de cada um de nós, em sabermos examinar o terreno, o coração em que nós vamos lançar a semente do Evangelho, para que possamos vê-lo frutificar. Mas para isso você, como um semeador dessa palavra, precisa ter consciência de como apresentar, como agir e como reagir diante das oportunidades que o Senhor te dará. Vamos examinar primeiro os 9 primeiros versículos de Atos 17. E seremos confrontados com Tessalônica. O que vai requerer de Paulo na cidade de Tessalônica? Coragem para proclamar o Evangelho, apesar da oposição. O que Paulo vai encontrar em Tessalônica é oposição. E o que Deus vai pedir de Paulo é coragem. Coragem. Não que Paulo simplesmente, analisando as experiências passadas, pudesse fracassar, pudesse, quem sabe, amaciar, pudesse, quem sabe, voltar atrás, pudesse se acovardar. Não. O que Deus vai requerer de Paulo em Tessalônica é coragem. E é isso que nós veremos. A mesma coragem que Deus requer de nós hoje. Vivemos em um mundo hostil, vivemos em um mundo que se opõe às verdades do Evangelho. O contexto atual em que nós vivemos, a cultura atual que nos é imposta, é uma cultura oposta às verdades do Evangelho. E nós encontraremos oposição e hostilidade. Você, jovem, vai encontrar oposição na universidade. Você vai encontrar hostilidade no ambiente de trabalho. Você vai se deparar também com esse mesmo furor nas redes sociais. Basta que você assuma um posicionamento. Então, Paulo vai nos ensinar, nos 9 primeiros versículos, que lá em Tessalônica, Deus requereu dele coragem para proclamar o Evangelho, apesar da oposição. Veja o que diz os 2 primeiros versículos de Atos 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, grafa isso, por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou. Entenda, disputa como argumentação. Ele argumentava, ele disputava, ele discutia. Foram 3 sábados seguidos em que Paulo, lá em Tessalônica, e veremos que também foi a forma encontrada por ele de abordagem também em Bereia. Paulo, como de costume, como ele estava acostumado,
ia para a sinagoga. E lá na sinagoga, então, ele iria expor a sua argumentação diante da palavra que era estudada sabatinamente, ou seja, todos os sábados, lá na sinagoga. E lá, entenda que, se a tua versão diz disputava, ou a tua versão diz discutia, não é que ele ficava batendo boca, é argumentação. Ele argumentava. E no versículo 3, o que ele argumentava? O versículo 3 diz: expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Nota o que eu falei no início? Existe só uma verdade. Existe só um evangelho. Agora, é claro que a forma com que vamos argumentar, expor, disputar, discutir, apresentar o evangelho, vai variar de acordo com a clientela, com o contexto, com a cultura em que nós vamos apresentar esse evangelho. Mas o teor da mensagem não muda. Veja, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse. Ou seja, o que é o genuíno evangelho e o verdadeiro evangelho? Senão a confrontação do homem para a necessidade da morte de Cristo. E por que Cristo morreu? Senão pelos nossos pecados. O evangelho que Paulo apresenta na cidade de Corinto é exatamente esse evangelho. Lembra que na carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: eu estou apresentando para vocês um evangelho que não surgiu do nada, que não vem da minha imaginação, mas eu estou entregando o que eu recebi do Senhor, que Cristo morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado, mas o evangelho é incompleto sem a ressurreição. Por isso que ele ressuscitou dentre os mortos. Está aqui o genuíno evangelho, em 3 sábados, sendo disputado, argumentado, pregado na cidade de Tessalônica. Meu amado, não tem como a gente amaciar. Eu sei que o Senhor colocará pessoas diante de você, mas não existe o evangelho das benesses, não existe o evangelho do amaciamento, não existe o evangelho das boas obras, não existe o evangelho da boa saúde, não existe o evangelho da prosperidade. O verdadeiro evangelho tem que confrontar o homem com a necessidade do arrependimento. Então é lá onde Paulo, por 3 sábados, confronta os homens naquela sinagoga acerca do verdadeiro evangelho. Ele abria as escrituras, ele explicava, ele provava que era necessário que Cristo morresse, ele provava que foi necessário que Cristo ressuscitasse. E Paulo tinha consciência de que a única mensagem de salvação residia no evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é o dinamis de Deus. O evangelho é a dinamite de Deus. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a arma que Deus nos dá para quebrar, trucidar, arrebentar qualquer coração, por mais duro que seja. Lembra o que está escrito em Romanos 1, 16 e 17? Acompanha comigo. Em Romanos 1, 16 e 17 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo é o quê? Poder de Deus, dinamite de Deus, bomba de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá, e viverá pela fé. Não tem outra palavra. Não fica tentando encontrar meios termos. Não fica tentando cativar a pessoa por outra mensagem que não seja a do evangelho. Precisamos ser confrontados pelo evangelho e precisamos também confrontar com o evangelho. Essa abordagem de Paulo dizendo: eu não me envergonho, e se eu tenho uma coisa a fazer é cumprir o que me foi designado, que é pregar esse evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus. Nesse ato de Paulo, e não se afastar do evangelho, nós vemos o valor que ele dá.
o valor tremendo, a reverência que ele dá, o respeito pela palavra de Deus. Mais uma vez eu repito, há um só evangelho, apesar de diferentes culturas. Por isso que em um mundo hostil, e que hoje tem confrontado e questionado a verdade, você e eu somos chamados a apresentarmos o evangelho, mas apresentarmos o evangelho com argumentos sólidos, mas todos esses argumentos embasados nas Escrituras. O que acontece depois de 3 sábados, com Paulo argumentando, confrontando, combatendo o pensamento desses homens, simplesmente com as Escrituras, apresentando o Evangelho. Qual é o resultado? Versículo 4. Alguns deles crerão. Espera aí, se ele estava ali na sinagoga, quem são esses alguns deles que estavam nas sinagogas? Os judeus religiosos, adeptos e defensores do sistema religioso chamado judaísmo. A argumentação de Paulo foi tão grande e poderosa que alguns deles creram, alguns desses religiosos, e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Nota que tomar uma decisão no meio da sinagoga era uma decisão que traria resultados não muito satisfatórios para aquele que declarava a sua fé na sinagoga. Ao se levantar e se juntar a Paulo e Silas, eles estavam renegando o sistema e dizendo: nós cremos em Cristo, cremos que Cristo é o Messias. Isso trazia resultados dificílimos para eles. A Bíblia nos diz, isso está lá em João, você pode investigar na sua casa depois, em João 12, a partir do versículo 40 em diante, diz que muitos dos principais dessas sinagogas, muita gente influente dentro das sinagogas, até creram em Jesus, mas não o confessaram, porque confessar significa ser expulso da sinagoga, é perder a boquinha, é perder a posição social, é perder ali o seu posicionamento diante da sociedade. Mas veja, não somente alguns deles creram, versículo 4, ajuntaram-se com Paulo e Silas, mas também uma grande multidão de gregos religiosos. Quem eram os gregos religiosos? São os que não eram judeus. Se eram gregos religiosos, eram gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Eles eram os ditos e chamados prosélitos. Quando você lê na Bíblia, prosélito se refere a alguém que não era judeu, mas que havia crido no sistema religioso do judaísmo. Alguns desses, o que fizeram, renunciaram também ao judaísmo e creram em Jesus Cristo, mas também não poucas mulheres principais, mulheres influentes dessa sociedade lá em Tessalônica. Lembra o que aconteceu quando Paulo entrou em Filipos? Houve a conversão de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Ela era natural da cidade de Tiatira. E quando essa mulher nobre, uma mulher da sociedade, se converte, tem resultados maravilhosos. Toda a sua casa e toda a sua vizinhança se converte. E Paulo deixa lá em Filipos uma primeira igreja plantada. E parece que agora outras mulheres, talvez, quem sabe, pode ser influenciadas pelas notícias que chegaram de Filipos sobre a conversão de Lídia, também passaram a tomar uma posição por Jesus Cristo. Então veja, juntamente com alguns judeus religiosos, uma multidão de gregos religiosos e também não poucas mulheres principais. Começou a ter aquele alvoroço, conversões na cidade de Tessalônica, e isso trouxe resultado, porque ao mesmo tempo em que teve decisões por Jesus Cristo, a oposição se levantou. O irmão Douglas aqui, quando estava nos convidando e falando aí para o nosso tempo que teremos no Retiro dos Homens, ele não frisou isso, não disse: irmãos, vamos aí vigiar, não é mesmo? Porque quando o inimigo vê que pessoas estão se levantando para estudar essa palavra, para se aproximarem mais de Deus, quem é que se levanta junto em oposição? O inimigo. O inimigo se levanta. Então veja o que acontece no versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja,
Tomaram consigo alguns homens perversos. Em algumas versões diz alguns homens vadios. Em outras versões diz alguns malandros. Pegou gente da malandragem, juntou com eles os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. Quem era o tal do Jasson? O Jasson era o cara que cuidava da sinagoga e que estava hospedando Paulo e Silas na sua casa. Veja que sobrou até para o Jasson. Você recebeu esses caras aí? Não é possível. A cidade se alvoroçou, usou-se de artifícios mentirosos, falso testemunho, malandragem, para o quê? Demover Paulo e Silas da pregação do Evangelho. Você consegue imaginar o que eu disse para você no começo? Que em Tessalônica foi necessário de Paulo coragem para proclamar apesar da oposição? Porque se Paulo não tivesse coragem, ele desistia diante da primeira oposição. Alguns religiosos, muitos gregos, várias mulheres de alta posição se converteram, mas ao mesmo tempo em que teve resultados positivos, veio a oposição. E sobrou até para o pobre do Jasson, que hospedou eles na casa deles. O que a gente tira disso proveitoso para nossas vidas? Primeiro, que hoje também nós enfrentamos resistências semelhantes quando a gente compartilha com fidelidade a fé, seja nos ambientes seculares, seja na nossa roda de amigos, seja nas redes sociais, ou até mesmo entre familiares. Você já arriscou muitas vezes falar de Jesus, do arrependimento, da fé, de Deus, de conversão, do sangue de Jesus, do Evangelho propriamente dito, muitas vezes na sua roda de familiares? Quem sabe não se levanta oposição. Gente que está, quem sabe, enraizada em crenças diversas, e que quando vem você pregar uma nova palavra, diz, não, sai daqui. Encaram de você, quem sabe, traição, as suas tradições que você trazia e arrastava de há muito tempo. Quem sabe você não perde amizades no trabalho, quando você se arrisca a falar de Jesus, quando num simples gesto, quem sabe, de orar e agradecer a Deus antes de uma refeição, pode se levantar oposição. Vai você na rede social colocar, quem sabe, compartilhar um trecho de uma mensagem, um trecho de um cântico, colocar uma frase, e vai ter gente se levantando, se opondo a você. Irmãos, hoje em dia a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo, que como em Tessalônica ele sofreu oposição, e isso requer dele coragem, a que você não pode se acovardar nesses últimos tempos. Você não deve estar em busca e em procura de movimentos que possam, quem sabe, trazer simplesmente aquilo que o teu coração quer ouvir. O nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Mas hoje nós precisamos dar valor a essa palavra, ao conteúdo do genuíno Evangelho. Isso requer da gente coragem. Paulo nos inspira a não recuarmos diante da oposição, mas a proclamarmos a verdade com coragem, com amor, com clareza, confiando em Deus. Coragem não significa ausência de medo. Não quer dizer que a gente não possa sentir um determinado e um certo temor, mas coragem é a decisão de seguir proclamando, confiando que Deus é soberano sobre todos os resultados. Não recue, não venda o Evangelho, não perverta a palavra do Senhor. Tenha coragem para continuar defendendo a palavra do Senhor. Como Paulo, nós devemos explicar o Evangelho de uma forma fundamentada, adaptando esse Evangelho, mas sem comprometer o teor da mensagem, a centralidade da mensagem no Cristo crucificado, que fez isso, porque você e eu somos pecadores. Precisamos de muita sabedoria, de muito entendimento, porque Pedro mesmo diz isso quando escreve a sua primeira carta. Na primeira de Pedro 3,15, Pedro diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sabe,
Quando Paulo escreve a Timóteo, ele até diz que se a gente for infiel, ele todavia continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas Paulo escreve a Timóteo e deixa claro o seguinte, que se você o negar, ele também o negará. Porque a única coisa que pode nos levar e nos conduzir ao inferno é a nossa incredulidade. O único pecado imperdoável, que não haverá como o Senhor perdoar, é o pecado da incredulidade, em você rejeitar o Senhor Jesus. E a Bíblia é clara, quem crer será salvo, mas quem não crer está condenado, jamais verá a vida. Enquanto a coragem marcou a passagem de Paulo por Tessalônica, em Bereia ele vai ter uma experiência diferente e distinta. Em Bereia parece que a diligência dos ouvintes vai revelar um outro aspecto da missão de Paulo, porque nem só de perseguição sobreviveu o apóstolo Paulo. Vamos ver agora Bereia. O que a gente aprende em Bereia? Primeiro eu disse que em Tessalônica aprendemos que precisamos ter o quê para proclamar o evangelho apesar da oposição? Precisamos ter o quê? Coragem. Seja corajoso, meu irmão. Não afrouxe, não venda o evangelho. Mas em Bereia, o que é necessário? E o que Deus nos abençoa e nos galardoa? Eu sei que Paulo teve felicidade e alegria em ver conversão em Tessalônica, mas ele sai de lá marcado pela perseguição e pela oposição. Ele sai praticamente expulso da cidade. Mas o que ele encontra em Bereia? Em Bereia nós veremos dos versículos 10 a 15 o seguinte, que em Bereia Paulo encontra a alegria de proclamar aos que recebem a palavra com diligência. Ah, que bom, o Senhor espera da gente coragem, mas quando a gente de fato responde com coragem, o Senhor vai nos dar momentos de alegria, e é o que Paulo vai ter, alegria em ver um povo diligente, um povo sedento de receber a palavra de Deus. Em Bereia, a receptividade ao evangelho é marcada por uma busca diligente pela verdade. Olha o que diz a partir do versículo 10, aí em Atos 17. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Mais uma vez a mesma estratégia. A estratégia de Paulo é, chegou na cidade, tem sinagoga, é para lá que eu vou. Porque eu sei que lá tem gente reunida para estudar as Escrituras. E é lá que eu vou argumentar, é lá que eu vou disputar, é lá que eu vou discutir. E então, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes quem? Estes lá de Bereia. Esses que estavam lá na sinagoga dos judeus em Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. O que tornou as pessoas, esses que receberam a palavra, mais nobres, mais importantes, mais valorizados do que os de Tessalônica? O fato de que de bom grado receberam a palavra, ou seja, com o coração ávido, com o coração aberto, e examinavam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Agora veja que é a maior quantidade de mulheres do que de homens. Que movimento maravilhoso a partir da conversão de Lídia. Isso se propaga. A gente vê o evangelho crescendo entre as mulheres. Irmãos, qualquer um que diz que o evangelho, que o cristianismo é opressor, é porque não conhece a palavra de Deus. Quem de fato veio trazer liberdade para as mulheres foi o cristianismo.
É o cristianismo quem se levanta em oposição a qualquer sentimento que um homem deva ter de tratar uma mulher com outra forma que não seja com benevolência, com carinho e com amor. O cristianismo vem resgatar, reposicionar a mulher no seu devido valor, a ponto que Cristo sempre disse, e o apóstolo Paulo repetiu as palavras: para o cristianismo não existe servo nem livre, ninguém é diferenciado por sua posição social, não existe patrão e servo. O cristianismo iguala o patrão com o empregado, como também diz, não existe homem e nem mulher, porque o cristianismo iguala o homem e a mulher, ambos têm valor diante de Deus. E esse rebuliço acaba tomando conta, porque o cristianismo derruba as barreiras. Na sinagoga só tinha homem, a sinagoga era um ambiente que só recebia homens, mas agora o cristianismo vem e abraça quem? As mulheres, e a gente vê as mulheres tendo um espaço para poderem crer, para poderem trabalhar, para poderem professar a sua fé, para poderem ser bênçãos nas mãos de Jesus. Oh, mulher, você é valorosa para Deus. O cristianismo te recoloca na posição em que Deus a criou, não abaixo nem acima do homem, mas todos nós somos iguais perante Deus. Ah, que coisa linda! Em Tessalônica, alguns foram persuadidos, mas em Bereia a resposta foi notável. E eles são categorizados como mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra, mas não receberam simplesmente porque está dizendo, é o pastor que está dizendo. Se é o que o pastor está dizendo, é isso e ponto final. Não, eu sempre tenho desafiado vocês. O pastor vem, se prepara, ora, prega, mas a tua responsabilidade é confirmar se o que está sendo pregado do púlpito, se o que está sendo ensinado nas classes, verdadeiramente está aqui na palavra de Deus, porque acima da minha palavra está essa palavra, que é a palavra de Deus. Amém ou não? Meus irmãos, a prontidão para investigar as Escrituras é um testemunho da eficácia de uma abordagem que valoriza a palavra de Deus e a verdade. Veja que Paulo discutia com eles, Paulo argumentava com eles, mas não fora da palavra, sim dentro da palavra. Por que o inimigo hoje quer demover a palavra dos púlpitos? Hoje a palavra tem sido substituída por palavras humanas de autoexaltação, palavras humanas de autoestima, palavras humanas psicológicas de aumentar o teu astral. Hoje os púlpitos estão sendo ocupados não mais por pessoas que examinam as Escrituras e compartilham elas, mas por bons e ótimos pensadores, coachings dos nossos dias. E está cheio de gente procurando exatamente isso. A palavra que toca o ego, a palavra que te beneficia, a palavra que te acaricia, a palavra que vem dizer que você é quem você não é. Porque a Bíblia mesmo é quem diz, não pense o homem acerca de si mesmo, mais do que a palavra de Deus diz. Quer se queixar de alguma coisa? A Bíblia já diz, queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Segunda de Paulo a Timóteo 2,15, é um grande desafio para você. Não seja simplesmente um ouvinte passivo. Não seja um ouvinte em que abre os ouvidos e recebe tudo o que é dito. Mas seja assim alguém ativo. E segunda de Paulo a Timóteo 2,15 diz, procura, meu irmão e minha irmã, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas alguém que maneja bem a palavra da verdade. A atitude dos bereanos deveria ser um modelo para nós cristãos hoje em dia. Em um mundo cheio de informações e cheio de ideologias, nós somos chamados a examinar tudo
e examinar tudo à luz da palavra de Deus. E isso requer da gente humildade para ouvir, mas também discernimento para não aceitar ensinamentos sem confrontá-los com as Escrituras. Como os bereanos, devemos ser diligentes em nossa busca pela verdade, evitando tanto a credulidade cega, quando eu acredito em tudo ceguinho, abro os braços e digo, eu recebo. E tem tanta gente hoje dizendo, eu recebo, eu pego, e não confronta se isso é bíblico. Então a gente vê que os bereanos nos ensinam a não ter uma credulidade cega e nem tampouco um ceticismo, uma credulidade obstinada. Aquela incredulidade obstinada. Não acredito. Veio da Bíblia, não creio. Então nós temos que ser moderados, olharmos para essa palavra e investigarmos se de fato os ensinamentos vêm dela. É tempo de restaurarmos nos púlpitos das nossas igrejas a bendita e santa palavra de Deus, que tem sido retirada dos púlpitos das nossas igrejas. Saiba que um dos grandes teólogos, chamado Tozer, já dizia, a Bíblia não foi escrita só para nos informar, mas a Bíblia foi escrita para nos transformar. E essa Bíblia, essa palavra transforma. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Abrace essa palavra, ame essa palavra, dedique-se a essa palavra, mas confronte tudo que está sendo ensinado hoje com essa palavra. E aí, o que acontece? Também em Bereia, o inimigo não fica contente com o evangelho prosperando e incita os opositores a contradizer o evangelho também em Bereia. Agora, não é interessante? Sabe quem é que vem botar gosto ruim na coisa? Sabe quem é que vem atrapalhar o ministério de Paulo em Bereia, tão bem sucedido? Exatamente aqueles que saíram de Tessalônica. Veja versículos 13, 14 e 15. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Lá vem os de Tessalônica para colocar gosto ruim, para atrapalhar, para se opor. Ô irmãos, saiba que isso é uma realidade dos nossos dias e que nós não estamos distanciados dessa realidade. Vai ter muita gente que não crê no evangelho, que não defende o que nós defendemos, que vai querer botar gosto ruim também. Vai ter gente chegando para você falando, onde você vai na IBEG? Que é isso? Que IBEG o quê? Lá não é igreja não. Lá é lugar de falso. Lá é lugar de gente que não defende a palavra não. Venha para o nosso movimento. O nosso movimento é acolhedor. O nosso movimento é abençoador. O nosso movimento é o movimento certo. E a gente vai sofrer esse mesmo tipo de oposição também em nossos dias. Importante saber que o Senhor vai requerer da gente, em alguns contextos, coragem, como foi o requerido por Paulo no contexto de Tessalônica. Mas o Senhor também vai nos presentear, e vai nos presentear com alegria. Alegria de proclamar aos que recebem e recebem com diligência. Esteja preparado, meu irmão. Você vai pregar o evangelho. Você vai anunciar para a tua rede de amizades. Você vai encontrar tanta oposição, o que vai requerer de você coragem, como requerida de Paulo em Tessalônica,
Mas Deus vai te abençoar e vai te dar a graça de ver muitos recebendo com alegria e bom grado, como foram aqueles crentes que receberam o Evangelho em Bereia, com diligência. E assim é a nossa vida, e assim nós continuamos. Da alegria em Bereia, passamos ao diálogo intenso e intelectual em Atenas. Paulo encontra um cenário bem diferente, uma cidade cheia de ídolos e debates filosóficos, e enfrenta o desafio de comunicar o Evangelho. Então, o último ponto da mensagem vai agora fitar-se em Atenas. Em Tessalônica, coragem para proclamar apesar da oposição. Em Bereia, alegria de proclamar aos que recebem com diligência. Em Atenas, tal como nos nossos dias, o Senhor vai desejar que os seus servos, nós, tenhamos compaixão e sabedoria que enxerga além da idolatria. Sabe, uma das coisas que mais tocaram o coração de Paulo, que mais entristeceram, mas ao mesmo tempo trouxeram compaixão no coração de Paulo, foi a tremenda idolatria que ele presenciou ao entrar na cidade de Atenas. E aí em Atenas, Paulo teve que adaptar a sua mensagem ao contexto cultural, mostrando sabedoria ao dialogar com uma audiência intensamente e profundamente idólatra. Veja o que diz a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava quem? A Silas e Timóteo, lembra? Paulo saiu, me desculpa a palavra, saiu vazado de lá de Bereia, porque os de Tessalônica vieram persegui-lo. Paulo, some, vai, desce, vai para o mar, foge. Depois Silas e Timóteo se encontram com vocês lá. E aí passou o tempo. Enquanto Paulo os esperava Silas e Timóteo, em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Qual é o teu sentimento em ver o nosso país tão entregue à idolatria? Qual é o teu sentimento ao ver, quem sabe, parentes próximos de você entregues à idolatria? Qual é o teu sentimento ao ver e ao presenciar situações que demonstram pessoas escravizadas na idolatria? O que Paulo sentiu foi o seu espírito se agitando, é o seu espírito se angustiando por ver tamanha situação diante dos seus olhos. Que fez ele? Em Atenas, Paulo, angustiado com a idolatria, não reage com uma condenação imediata. Porque a nossa vontade, às vezes, é isso, é dizer: como é possível você acreditar nisso? Tira isso daí, destrói tudo. Eu disse que a gente precisa ter a nossa sensibilidade cultural, de saber como é que a gente se achega, se aproxima das pessoas, como é que a gente apresenta o Evangelho sem ferir o coração das pessoas, sem simplesmente descredenciar, desacreditar, desprezar a crença das pessoas. Então Paulo vai nos ensinar aqui que em Atenas, Deus requereu dele compaixão e sabedoria para enxergar além da idolatria. Enxergar que além da idolatria existem corações, e corações que precisam da graça e da salvação de Jesus. Ai, irmãos, ele se introduz na cultura, ele observa o contexto, e ele vai, como eu disse, até o Areópago, local de reunião e de importantes discussões, onde os nobres, os sábios, chegavam e se reuniam para tomarem importantes decisões.
É lá no Areópago, no meio de todos esses intelectuais e pessoas idólatras, que Paulo inicia o seu discurso. Veja o discurso de Paulo, versículos 22 e 23. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Ele diz: olha, eu estou observando e vejo que vocês são muito religiosos. Eu estou vendo que vocês demonstram uma profunda espiritualidade. 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha que lindo, ele pega um gancho na espiritualidade. Ele pega um ponto de contato, ele pega um ponto de conexão para começar a apresentar o verdadeiro Deus e o verdadeiro Evangelho. Ele não despreza a fé daquelas pessoas. Ele disse: olha, eu tenho observado, eu tenho passado, eu tenho visto, vocês são muito religiosos, são muito espirituais, que bom que vocês são. Eu tenho visto os vossos santuários, quantos altares construídos, que coisa boa, é bom termos espiritualidade, é bom alimentarmos a nossa alma, é muito bom fortalecermos o nosso espírito. E eu observei algo interessante, tem um altar que eu li e estava escrito que era o Deus desconhecido. Não era um altar oferecido a Apolo, a Atena, a Diana, a nenhuma dessas divindades. Interessante, eu fiquei pensando, ao Deus desconhecido. Vocês gostariam de conhecer esse Deus? Porque eu venho aqui exatamente em nome desse Deus desconhecido que vocês não conhecem. Nota, ele atraiu a atenção, primeiro, porque Paulo disse que estava os observando. Paulo notou, Paulo caminhou entre eles. E é isso muitas vezes, essa compaixão e essa sabedoria que Deus vai requerer de nós. Como é que a gente chega para dialogar com alguém que não acredita na mesma coisa que nós? É já simplesmente desprezando essas crenças? Não! Encontre um ponto de contato, encontre uma conexão, e é isso que o apóstolo Paulo fez. E sabe que, historicamente, essa é uma realidade. O altar desconhecido foi descrito por vários escritores da antiguidade. Havia um homem que é retratado em muitos dos escritos da Grécia Antiga. Esse homem se chamava Epimênides. O Epimênides era sempre buscado, procurado pelas pessoas quando as coisas não estavam muito bem lá em Atenas, na Grécia. E ele era buscado para que ele pudesse fazer oferendas, preces, credos, superstições, rituais, para acalmar a fúria dos deuses. Quando as coisas não estavam muito bem, Epimênides era buscado. Ele era como se fosse um sacerdote da região, onde ele iria dizer para o povo o que eles tinham que ofertar, qual era a oferta que os deuses estavam querendo. E eles procuravam então ofertar a todos os deuses. Tantos altares existiam, tantas oferendas eram feitas, e todos os altares eram nominados, estavam com o nome dos deuses. As ofertas eram dadas, e esperava-se então que a fúria dos deuses fosse apaziguada. Mas Epimênides foi buscado porque não havia o que eles fizessem que apaziguasse a fúria dos deuses. E Epimênides veio então com uma solução. Quem sabe nós estamos esquecendo de algum Deus? Quem sabe estamos esquecendo justamente do Deus que precisa agora ser beneficiado. Nós estamos aqui, olha, Apolo, Diana, estamos aqui com todas as deusas aqui e deuses dominados. O altar para os Zeus, o altar para o Hércules, o altar para tantos outros deuses e deusas. Mas quem sabe a gente não está esquecendo de um.
Então, sabe como a gente soluciona isso? Vamos escrever aqui, ao Deus desconhecido. Não vamos dar nome, porque a gente não sabe o nome. E aí esse altar vai servir para qualquer um dos deuses que porventura a gente esteja esquecendo, porque nós desconhecemos. E foi então que ofereceram a esse Deus desconhecido, e segundo os relatos históricos, diz que veio paz e harmonia. E esse altar passou a ser altamente valorizado, porque embora eles não conhecessem o nome desse Deus, eles ofereceram e as coisas ficaram boas. E Epimênides ficou famoso por essa sua solução. Anos mais tarde, porque Epimênides data do século VI a.C., 6 séculos se passam. E um dia adentra na cidade de Atenas Paulo. E Paulo está olhando, contemplando os altares e encontra exatamente um altar ao Deus desconhecido. E ele fala, é daqui que eu vou apresentar o genuíno e o verdadeiro evangelho. Vou dizer para eles que se eles não conhecem quem é o Deus desconhecido, eu conheço e vou lhes apresentá-lo. Paulo usa esse ponto de contato para apresentar Deus, e apresenta Deus como sendo o Criador soberano, que não habita em templos feitos por mãos humanas, e chama os atenienses ao arrependimento, apontando para a ressurreição de Jesus, porque olha, o ponto de contato, o contexto precisa ser avaliado, o gancho é feito, mas o evangelho não pode ser desprezado. E depois então de falar sobre tudo, de chamar a atenção, ele os confronta com a salvação que só pode vir pelo arrependimento e pela fé em Jesus, o Cristo ressuscitado. Olha a leitura, vamos ler os últimos versículos e caminharmos então para o término dessa exposição. Veja o que diz a partir do versículo 24. Vocês querem ouvir, atenienses, no meio do Areópago, hein? Montão de gente nobre, gente inteligente e sábia, gente da nobreza, escutando o discurso de Paulo. Vocês querem saber quem é o Deus desconhecido? Eu vou lhes apresentar a partir do versículo 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida. Quantos vivos estão aqui essa noite? Diga amém. Sabe quem é que te dá vida? É esse Deus, amém ou não? A respiração, estão respirando aqui? É Ele quem lhes dá a respiração, e todas as coisas, e de um só sangue, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Ele fala de Adão, o primeiro homem criado, e de onde vieram todos os outros homens, já dantes ordenados, os limites da sua habitação. 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele, nesse Deus Criador, vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ele fala inclusive das literaturas gregas, ele cita os poetas gregos, ele está fazendo conexão, apresentando o nosso Deus. Nele vivemos e nos movemos, 28, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, 29, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Esse Deus que criou tudo, todas as coisas e todos os homens, não pode ser representado por uma
uma pedra esculpida. Ele é muito mais sublime do que qualquer escultura. Mas Deus, 30, não tendo em conta os tempos da ignorância. Deus não está querendo levar em conta todo esse tempo que vocês passaram na idolatria. O Senhor não vai levar isso em conta. O que o Senhor quer é da sua decisão hoje, aqui e agora. E Ele diz, Ele ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se o quê? Tem evangelho sem arrependimento, irmãos? Não tem. Paulo, amados irmãos, vai investigar. Paulo deve ter caminhado por Atenas durante alguns dias, durante horas, pedindo a Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria. Como é que eu vou aplicar a tua palavra? Como é que eu vou levar esse povo idólatra ao conhecimento da tua palavra? E com sabedoria, com compaixão. Ele apresenta usando a história dos próprios gregos para levá-los ao conhecimento de quem é o nosso Deus. E no fim de todas as coisas, independentemente da cultura, independentemente do contexto, não há salvação sem que o homem não passe pelo processo do arrependimento. Ah, irmãos, o evangelho da graça superabundante, o evangelho, irmãos, hoje pregado, de simplesmente venha do jeito que você está e continue do jeito que você está, porque Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Ele jamais condenará o homem, não encontra espaço no verdadeiro e genuíno evangelho, que diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Você, meu amado, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei como você tem tocado a sua vida, eu não sei da tua vida pregressa, eu não sei do que você tem feito, eu não sei como você tem tocado a sua vida, eu não sei com quem você tem se relacionado, mas hoje o Senhor está dizendo que Ele não vai levar em consideração os tempos da tua ignorância, mas Ele está ordenando a você que a partir de hoje você mude de vida. A partir de hoje você tome um novo rumo na tua vida. É por isso que hoje o Senhor está dizendo, arrependa-se, e que a partir de hoje uma nova história seja escrita na tua vida, porque aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E se você não considerar que você precisa sim vir ao Senhor, mas se arrepender e se lembrar das palavras de Jesus, a mulher apanhada em adultério, eu não te condeno, eu não levo em consideração os tempos da tua ignorância. Mas a partir de agora eu estou dizendo para você, vá e não peques mais. Esse é o evangelho que nos confronta. Agora, se você desconsiderar isso, e insistir em viver a sua vida do jeito que você quer viver, o versículo 31 nos confronta com uma verdade. Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Ele vai julgar a você, simplesmente pelo desprezo que você faz à palavra de Deus e a necessidade de reconciliar-se com Ele, arrepender-se e mudar de vida. Um dia nós nos depararemos com esse juiz, no dia determinado por Ele, em que com justiça há de julgar o mundo, isso por meio do homem que destinou. E esse homem tem nome, Jesus Cristo, o homem, amém? Ele é o nosso advogado, mas amanhã ele se constituirá no juiz, e o juiz que julgará com verdade, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A aplicação contextualizada para nós é a importância da sensibilidade cultural e da contextualização. Oh, amados irmãos, não chega com os dois pés no peito. Que o Senhor nos dê compaixão e discernimento para vermos além da idolatria. E vermos que além da idolatria e de uma vida, quem sabe, entregue ao pecado,
existe um coração pulsando e que precisa ser confrontado com essa verdade, para que possa arrepender-se, converter-se e ter uma nova vida. Amém ou não? O evangelho deve ser pregado, não apenas com palavras, mas com a vida e também com um coração que está disposto e inclinado a conhecer o contexto cultural, a pegar os pontos de conexão e confrontar o homem com o genuíno evangelho. Qual foi o resultado quando a gente trata com compaixão, como ele tratou? Qual foi o resultado em Atenas? Em Tessalônica, muita gente se converteu. Em Bereia, muita gente se converteu. E em Atenas, o resultado foi diferente. Veja o que diz no versículo 32. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, ou seja, zombavam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, entretanto, contudo, mas, que bênção! Chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita. O que é um Areopagita? Misericórdia. É o que tomava conta de onde? Do Areópago. O cara que já tinha ouvido milhares de discursos ali, foi impactado por essa mensagem e foi até Paulo, ainda que à parte, mas creu em Jesus. Mas, lembra que começou a ter um rebuliço entre as mulheres? Também uma mulher por nome Dâmaris, e com eles tantos outros. Oh, amados irmãos, a palavra sempre traz resultado, e resultado eterno, porque uma alma salva e resgatada pelo arrependimento em Jesus é uma alma eternamente salva pelo sangue de Jesus. Vale a pena pregar a verdade. Fique com a verdade. Eu concluo dizendo que assim como Paulo enfrentou um mundo pluralista com a verdade do Evangelho, hoje nós somos também chamados a proclamar Cristo em nossa geração. Nós precisamos pregar para os nossos filhos. Nós não podemos nos calar diante dos nossos filhos e dos nossos netos. Hoje a nossa juventude está sendo pervertida. A nossa juventude tem sido cooptada pelo mal, pelo inimigo. Eles estão sendo coagidos e levados a acreditar em coisas piores do que eles acreditavam em Atenas. E nós precisamos encontrar uma conexão. O nosso evangelho, que é o evangelho de Jesus, precisa encontrar um ponto de conexão. Nós precisamos saber como nos aproximar das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Precisamos clamar a Deus por sabedoria dos altos céus, porque se não alcançarmos essas novas gerações, nós fadaremos a ter uma igreja de velhos, e onde não haverá mais sucessores que virão depois de nós. Irmãos, o evangelho precisa ser pregado com coragem, amém ou não? Com alegria, amém ou não? Mas com compaixão e sabedoria, indo além desse contexto de idolatria e de malignidade dos nossos dias, e encontrarmos corações ávidos por respostas, e que nós precisamos trazê-las à luz da palavra de Deus. Que cada um de nós, em nossa esfera de influência, sejamos um testemunho fiel, usando os dons que Deus nos deu para compartilharmos o evangelho com amor, com clareza, com ousadia, com coragem, mas com compaixão, confiando que Ele mesmo, Deus, é quem trará o crescimento. Saiba que alguns abraçarão, outros ignorarão. Veja, em Atenas foi isso. Alguns viraram as costas e disseram: outra hora a gente dá ouvidos a isso. Mas vai ter resultado se a gente não se afastar desse evangelho.
se a gente não se afastar dessa palavra. Não devemos desanimar com a rejeição, mas devemos perseverar, sabendo que a semente plantada pode frutificar e frutificar no tempo de Deus. E nunca se esqueça, palavras do apóstolo Paulo. A palavra, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém? Ela é o poder de Deus. Que não nos afastemos dessa palavra e desse evangelho. E que Deus nos abençoe. Fecha seus olhos.